Fala galera do canal mais forte condicionado do mundo e região. A gente tá aí ambicioso aí nesse objetivo nosso de ser um canal muito grande ainda aí falando sobre esporte, sobre treinamento, condicionamento, treinos de força. E final de semana agora teve o grande campeonato, grande competição do UFC na Casa Branca, né? Baita de um espetáculo, e eu vim aqui trazer para vocês um pouco sobre o que consta, né, numa preparação física de um lutador. O que ele precisa treinar, o que ele precisa se preocupar. Então esse aqui não vai ser um vídeo que eu vou me aprofundar muito em conceitos técnicos. Eu quero falar bastante para você que às vezes é um apreciador das lutas e quer tentar entender um pouco o que eles fazem na musculação, né? Então vai ser um tema bem tranquilo para vocês assistirem. Provavelmente vai ser um teminha rápido. Eu acho que eu não vou ficar me prolongando muito aqui, porque se eu for me prolongar eu vou começar a ser muito técnico e aí o editor vai começar a fazer cara feia para mim. Se eu for me prolongar eu vou começar a ser muito... Mas ó, eu prometo que eu só vou ser rápido e direto. Se você já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com o seu vê tudo. Se você gostar muito, vai lá e compartilha. Seja bem honesto com a gente. Se você não gostou, deixa aí nos comentários algum feedback, porque a gente pode estar trazendo de melhor para vocês. E bora pro vídeo. Então, o que é necessário para uma luta acontecer? Do UFC, tá? Então eu não vou ficar entrando muito em outras competições, porque daí vai mudar um monte de coisa, aí vai ficar longo o vídeo. Cada luta do UFC, ela pode ser composta de 3 até 5 rounds, se for as competições principais ou luta de cinturão, de 5 minutos cada round. Então, você vai ter aí valendo de 15 minutos até 25 minutos, ou pode ser mais rápido, se a luta acaba no primeiro round. Então, concorda que o nosso atleta ele precisa ter muita capacidade cardiovascular, aeróbica, para aguentar todo esse tempo, que parece que não é muito, mas vai por mim, é muito. Eu já fiz sparring de boxe 3 rounds de 3 minutos. Irmão, terminou o primeiro round e eu tava tipo assim, tem mais 2, que bosta. O que eu tô fazendo aqui? Então imagina esses caras que tá todo mundo vendo naquela baita pressão, 3 rounds de 5 minutos ou 5 rounds de 5 minutos, né? Então eles têm que ter muita capacidade cardiovascular. E eles conseguem essa capacidade cardiovascular treinando na própria modalidade, quando treinando dentro da sala de musculação, fazendo corridas, intervalados, que é uma estratégia muito boa também, porque se eles quiserem ganhar essa capacidade cardiovascular só batendo manopla e fazendo coisas técnicas na luta, eles vão acabar gerando um desgaste articular e muscular gigantesco. Compensação, exercícios cardiovasculares como corrida, e já viu o filme do Rock Balboa? O cara fica o tempo inteiro correndo, né? Corrida, bicicleta, airbike, entre outras formas de você treinar o cardiovascular que não seja na luta, vai acabar poupando um pouco mais a articulação e a parte do sistema muscular dele. Mas o que mais vai nos interessar, o que mais eu quero abordar com vocês aqui na parte da preparação física de um atleta de luta na musculação é o ganho de força e potência. Porque não adianta o cara ele conseguir ficar os 5 rounds tranquilo lá, aguentando a luta inteira, terminar até descansado, mas o cara não ganha a luta. O cara às vezes ele não consegue acertar um golpe forte, não é rápido o suficiente para conseguir acertar um golpe. Então a luta ela consta dessa parte cardiovascular, mas o principal é o atleta ter a capacidade dele distribuir repetidos golpes com força, com potência. Então não pode ser só potente e ser fraco, senão ele vai acertar vários socos na cara do adversário que não vai machucar. Também não pode ser muito forte e lento, que o cara vai ficar desviando dele. Daí tem que juntar o útil ao agradável. Tem que ser um soco tão rápido e tão forte o suficiente para que o cara às vezes até caia e desmaie e acabe a luta naquele momento. Então, na musculação, a gente vai ficar muito focado em aumentar a força do nosso atleta e a potência. E eu já falei aqui várias vezes da taxa de desenvolvimento de força, que não basta só o cara ser forte, ou às vezes ser rápido, mas ele tem que conseguir em um espaço curto de tempo alcançar uma quantidade de força bem alta, né? Então, por exemplo, um powerlifter, ele é um cara muito forte, levanta lá seus 300, 400 quilos, só que ele tem todo o tempo do mundo para conseguir levantar essa carga. Então, essa parte da curva força-tempo não é tão importante para ele. Agora, o lutador de UFC, ele vai dar um soco, ele tem, sei lá, 0,3 segundos o braço dele alcançar o rosto do adversário, então em 0,3 segundos ele tem que conseguir alcançar a maior quantidade de força possível que ele tem, né? Então ele não vai alcançar a força máxima dele, mas tem que ser a maior possível dentro desse tempo. Se ele conseguir fazer isso com velocidade, com força suficiente para derrubar o cara, ele vai ganhar a luta. E aí o cara tem que ter a capacidade de desviar dos golpes e ser resistente também, né? O cara tem que ser forte para aguentar receber o soco e às vezes não apagar, conseguir não ficar desnorteado e conseguir seguir a luta. Então na musculação, a gente vai treinar força nos exercícios básicos. Você não vai conseguir treinar força com base instável, instabilidade ou exercícios mirabolantes, tá bom? Você vai ter que treinar força nos básicos. Então é agachamento, levantamento de terra, supino, desenvolvimento, barra fixa, puxadas, né, remadas. Exercícios isolados também, por que não? Fazer uma rosca direta pesada, fazer exercícios de tríceps também pesados, elevações laterais. Mas a base mesmo do treinamento de força de um atleta de luta, ela vai
estar nesses exercícios simples, de você conseguir empurrar cargas muito pesadas, puxar cargas muito pesadas, agachar e levantar do chão. Então veja que agora, quando a gente está falando de um atleta de N modalidades, no caso luta, eu não estou mais falando de treinar peito, treinar costas, treinar perna, estou falando de empurrar, puxar, levantar cargas, né? Então o foco deixa de ser só muscular e começa a ser mais o movimento em si. Então eu preciso que o meu atleta ele consiga empurrar uma carga pesada. Se ele conseguir empurrar 200 quilos no supino, com certeza a força do soco dele vai ser forte. Se ele conseguir levantar do chão ou agachar com uma carga muito pesada, às vezes 2 vezes o peso do corpo dele, 3 vezes o peso do corpo dele, ele vai conseguir ter um chute muito mais forte. Já é um fato, não é uma dúvida, entendeu? Já está bem consolidado isso na ciência. Ele vai conseguir saltar mais alto, correr mais rápido. Então beleza, então eu vou ter uma base bem sólida na preparação de força do meu atleta. E como que eu vou treinar essa parte da potência? Como que eu vou aumentar a taxa de desenvolvimento de força dele? E aí entra a parte dos treinos de potência, de pliometria, de salto. Então é muito normal você ver os atletas eles pegando medicine ball, que são aquelas bolas grandes, jogando na parede, ou fazendo salto, saltando objetos, saltando obstáculos, fazendo treinos de pliometria, que é quando ele está em cima de um caixote, ele desce, ele faz a queda, ele cai, e aí ele continua fazendo outros saltos, né? Então esse treino de pliometria também é muito bom. Tudo isso vai fazer com que aquela força que eu falei, a curva força-tempo, vai fazer com que aquela curva ela seja arrastada para a esquerda, né? E aí ele vai conseguir alcançar um soco muito forte que ele desenvolveu nos exercícios básicos, só que em pouco tempo. Então, pouco tempinho que ele vai ter lá, ele vai conseguir alcançar uma força muito alta, tá? E aí, o que acontece? Então, a gente tem um programa de treinamento muito bem estruturado, muito bem consolidado. Eu já sei certo o que eu vou fazer com meus exercícios de força e já sei quais são as opções que eu vou usar para treinar a potência do meu atleta. Como que eu distribuo isso junto com os treinos de luta mesmo, né? E o cardiovascular. E aí, toda essa organização que o preparador físico, tanto o preparador físico de condicionamento, da musculação, quanto o treinador tático da luta e toda a equipe dele, que eles vão ter que gerenciar, eles vão ter que se programar no que a gente chama de periodização. Então a periodização do treinamento nada mais é do que você organizar todos os treinos, todos os estímulos que aquele atleta precisa ter na semana de treino dele. E aí você tem a periodização, o micro, o meso e o macrociclo. Macrociclo não é necessariamente um ano inteiro. Você pode, por exemplo, ter uma competição daqui 4 meses, então 4 meses vão ser o macrociclo. Mesociclo pode ser períodos de algumas semanas ou mês também para ficar mais organizado. Para ficar mais didático, vamos dividir em mês, né? Então são 4 meses de periodização, cada mês é um mesociclo. E aí os microciclos podem ser também as semanas, quanto também os dias, entendeu? Então não tem uma regra muito exata para isso. De forma bem crua, bem básica, estou falando essas coisas para vocês, tá? E aí ao longo desses 4 meses, como que ele vai fazer essa preparação? Vamos supor que os 2 primeiros meses, né, ou 6 primeiras semanas, é um período de off-season, é um período de preparação geral que nós chamamos. Então é onde o atleta ele vai se preocupar em aumentar as capacidades físicas dele, capacidade física de força, potência, resistência, capacidade cardiovascular, aeróbica, né? Ele vai se preocupar em aumentar essas demandas. Então o treino na musculação vai ser mais importante, porque na luta ele não vai conseguir aumentar de forma significativa. É a musculação que é o ambiente de fazer isso, aumentar capacidades físicas. Então a parte tática, técnica da luta, ele vai deixar em segundo plano, vai diminuir a quantidade de volume de treino técnico de luta, sparring quase nunca, talvez nem tenha necessidade de fazer situações de lutas tão intensas assim nesse período, e vai aumentar a quantidade de treino técnico no lugar da parte do sparring. Em compensação, a parte da musculação vai estar com volume bem alto e intensidade também de treino, então ele vai acabar treinando às vezes até 3, 4 vezes na semana para aumentar aquelas capacidades que eu falei para vocês, força e potência. Então vamos fazer um período aí de 6 semanas a 8 semanas de off-season para melhorar a força. Antes disso terão avaliações físicas, terão testes físicos no decorrer e depois desse período também para ver o quanto que o atleta melhorou. Após acabar o período de preparação geral, vai entrar no período competitivo, período pré-competitivo, competitivo. Cada um desses períodos tem várias outras, né? Então a gente tem preparação geral específica, preparação geral, a parte competitiva também tem as suas denominações, mas eu não quero entrar tão a fundo assim para não ficar tão denso o conteúdo. Mas entramos no período competitivo. Então os próximos aí 2, 3 meses, vamos supor, né? Então 10, 12, 15 semanas aí até a competição. Entrou o período competitivo, ele serve para a gente consolidar, ter uma manutenção do que foi ganho no off-season. Então esse período a gente vai ter, você vai diminuir o volume de treino de musculação, tá? Vai manter a intensidade, a gente vai manter a capacidade física, a gente não pode perder capacidade física. Então para manter, a gente não pode deixar a intensidade baixa, a gente vai ter que deixar a intensidade alta ainda, só que com volume reduzido, frequência também de treino reduzido. E aí pode reduzir para umas 2 vezes na semana essa frequência de treino da musculação dos atletas de luta, e aí começa
começa a aumentar os treinos técnicos, táticos da luta e também colocar situações mais de luta e os sparrings que eles podem estar fazendo periodicamente, que é importante também. Conforme, quanto mais próximo da competição vai chegando, menos volume de treino de musculação a gente vai tendo e mais volume de situações de luta vai tendo, treino técnico, tático. Então beleza, então a gente tem um cronograma muito bem estruturado para uma periodização, muito bem organizado, todas as partes da equipe do lutador estão bem conversadas e eles vão começar a coordenar essas mudanças na estrutura da periodização do atleta dele, para eles não baterem cabeça. Não adianta o cara que vai fazer musculação tá pensando de uma forma, jogando o treino lá em cima, e aí de forma concorrente o treinador de luta dele tá assim, não, no pain no gain, você tem que treinar todo dia, tem que fazer sparring, tem que lutar, tem que dar o suor, todo o treino você tem que sair daqui tipo morto, exausto, porque daí no dia seguinte o cara vai ter que fazer a musculação, não vai conseguir render, e aí no outro dia ele vai ter que fazer outro treino de luta, não vai conseguir render, e aí entra no que a gente chama de overreaching e depois overtraining. Então essas duas partes têm que estar muito bem alinhadas para não acontecer eles ficarem batendo a cabeça. Período competitivo, sobe situações de luta, sobe treino técnico, diminui musculação, mantém intensidade. Foi chegando mais próximo da competição, faltando aí algumas 2 semanas, dá para começar o que a gente chama de tapering, né? O taper, que a gente começa a diminuir mais o volume e a intensidade do treino de musculação. O treino de técnico também, a gente começa a colocar menos situações de luta para não correr riscos desnecessários dos atletas eles se machucarem. Na semana da competição, uma semana antes, entra o taper total, então vai cair pela metade. Ele vai continuar fazendo a musculação, mas 50% no máximo assim da carga máxima dele, para não correr risco desnecessário, não gerar fadiga desnecessária e garantir que o atleta vai estar muito bem condicionado para o dia da luta. Fora que ele vai estar fazendo bastante cardio na semana, né, para bater peso, então vai ter que ter essa manutenção da fadiga dele. E aí tem a tal da semana de luta. Para vocês terem uma noção mais ou menos do que é uma planilha de periodização, né, eu vou pedir para o editor nosso deixar aqui bem grande a imagem da periodização, vocês podem pausar para tentar analisar um pouco melhor. Então a gente deixa aqui nos comentários as referências para vocês estudarem. Mas a melhor preparação que você poderia ter para estar alcançando a alta performance é estar sempre treinando de Epic Lift. Aqui, ó, Epic Lift. Não dá para ver as costas agora, mas te garanto que é uma camisa muito bonita, uma arte muito legal. E em homenagem à Copa, também no período de Copa, temos ali, ó, versão abrasileirada da Epic Lift, para você estar torcendo com estilo também e treinando. E entra no site da Epic Lift, use o nosso cupom Olympus para vocês estarem mostrando para eles que faz sentido eles estarem em parceria com a gente. Dá essa moral pra gente, dá essa força. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo, desse conteúdo que eu trouxe para vocês. Coisa bem basiquinha aí sobre preparação física para o lutador. E até a próxima, galera. A gente se vê.